Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído. Porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. Há 8 anos, o pastor Silas Malafaia fez declarações sobre o destino e a atuação do pastor Paulo Júnior. Em um vídeo que repercutiu, Malafaia abordou pontos importantes sobre o ministério e a postura de Paulo Júnior, que se tornou conhecido por sua pregação direta e confrontadora. Na época, Malafaia expressou sua opinião sobre o crescimento do pastor Paulo Júnior e a forma como ele conduzia suas mensagens. As declarações geraram debate mostrando diferentes visões dentro do meio evangélico. Agora, com o passar dos anos, muitas dessas falas ganham um novo significado. O tempo mostrou quem é quem. Veja a seguir a fala de Silas Malafaia e deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Eu não vou falar mal do pastor, que aí é o que encabeça a questão de em defesa do evangelho. Ele é um homem de Deus, está equivocado. O que eu lamento é que tem muita gente que segue isso. Gente que tem bronca de pastor, recalcado, invejoso, ok? Caído por causa de pecado ou até por causa de erro de pastor, que se aproveita disso para meter o pau em pastores. Vou dizer aqui uma coisa. Eu sou pastor há 35 anos, quase a sua idade, colega, que você tem de vida, eu tenho de pastor. Falta poucos anos para que isso acontecesse. Em toda a minha história, eu sempre tive uma voz profética. Eu só citei negativamente o nome de um pastor, de um líder. Por causa de quê? Porque ele usou redes sociais, ele é um cara muito influente e poderoso, para dizer, insinuar, que em 2010 eu fui comprado na eleição presidencial pelo Serra. E ele também disse que 99% dos cantores são endemoniados, e eu tenho muitos cantores da música gospel, membros da minha igreja. Aí eu citei o nome dele para dar uma resposta, mas eu não dou. Eu não cito nomes, eu falo de teses. Não cito nomes, que é muito temerário. Eu estou falando isso, irmão, porque se não bastasse ímpio e os filhos do diabo para nos acusar, agora vem um pastor nos acusar daquilo que não tem prova, daquilo que é calúnia e que é difamação. Provérbios 10:18 diz que o que difama é insensato. Tem gente enganada. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem constituiu vocês como juiz da igreja brasileira? Quem foi? Quem são vocês para dizer quem é ético, quem não é ético, quem está certo e quem é herege? Eu já vi esse filme. O Brasil teve um grande líder que eu admirava, muito, um cara inteligentíssimo. Começou a dizer quem estava certo e errado na igreja evangélica. Hoje, está no ostracismo, está destruído. Esse outro, eu fui na igreja dele há 30 anos atrás, preste atenção que eu estou te falando. 30 anos atrás, em Fortaleza, ele tinha mais de 3 mil membros naquela época. Eu era secretário de missões da Assembleia de Deus. Hoje é um complexado, recalcado, vivia pegando livros e dizendo, Benihim, na página 200, falou isso e aquilo. Pegando trechos do que os pastores falavam em livro de 300 páginas. Eu quero dizer que o único livro que eu concordo 100% é a Bíblia. Agora, discordar de algumas posições de pastores e chamar de herege tem uma distância monumental. Esses dois pastores, caras inteligentíssimos, um está arrasado, não tem crédito, eu até oro por ele, boto um monte de vídeo falando mentira e calúnia a meu respeito, eu nem respondo. O outro está frustrado, escreveu um troço na rede social que eu fui orar por ele, frustrado no evangelho, arrasado, tá com pinta de depressivo e angustiado. É o final. Eu nunca vi ninguém que julgue homens de Deus terminar bem. Porque quem nos julga é o Senhor. Esse digno pastor, que é um homem de Deus, vou fazer algumas perguntas.
quando você nem tinha tirado as fraldas direito, eu já estava na televisão combatendo aqueles que queriam perseguir a igreja evangélica. Quando você tinha lá pelos seus 12 anos, eu já tinha processo nas costas por defender os nossos interesses. Não é defesa minha pessoal, não. Por defender princípios nossos. Eu nunca vi você, colega, falar dos corruptos da tua cidade, você que é do interior. Que tal você começar a apontar e dar nome aos corruptos da tua cidade, da tua região, do teu estado e do Brasil? Que tal você dar nome? Eu quero ver você mexer com essa gente, dar nome de ímpios corruptos. Eu nunca vi você lutar contra esses que querem destruir família, querem destruir igrejas. Eu já tive em várias manifestações, nunca te vi. Nunca vi você lutando por isso. Falar de pastor é mole, porque a gente não vai te processar. Eu não vou processar pastor. Então é fácil falar de pastor, sabe? É muito fácil. E eu lamento, eu fico triste. Então, eu vou começar a fazer um desafio. Tá aqui. Eu vou começar. Rapaz, Dr. Myles Munroe, que o senhor levou, dizer que um cara desse é herege, vai lavar tua boca, cara. Rapaz, eu não conheci até hoje ninguém que falasse com tanta autoridade e clareza sobre o reino de Deus. Aqui, eu tenho livros dele aqui. O poder do caráter na liderança. Me mostra onde é que ele é herege. Sabedoria de Myles Munroe. Me mostra. Está aí na tela. Redescobrindo a fé. Tá? Solteiros, casados, separados e vida pós-divórcio. Os livros do reino de Deus. Pais e filhos no reino de Deus. Compreendendo o reino de Deus. Aplicando o reino de Deus. Mostra. Ah, você vai discordar de alguma coisa dele? Eu também discordo. Agora, diz que ele é herege. Rapaz, você não sabe nem o que você está falando, cara. Rapaz, e esses são os que eu tenho. São dos caras mais profundos na Bíblia. Eu vou dizer que o homem mais sábio que cruzou na minha vida até hoje foi Myles Munroe. E o cara abria a boca e dizer, rapaz, você está mexendo com quem Deus chamou, você está brincando com coisa séria. Vou para outro. Pastor Morris Cerullo. Está aqui a Bíblia. Batalha espiritual e vitória financeira, Bíblia de estudo. Onde é que tem heresia? A Bíblia da oração. Um dos caras mais profundos nessa questão de oração. Torne possível seus impossíveis. A última grande transferência de riquezas. Vitória pessoal. Senhor, ensina-nos a orar. Me diz aqui, discordar de alguma coisa de Morris Cerullo? Eu também. Agora, chamar um cara desse de herege, um cara que tem uma contribuição no evangelismo mundial que poucos deram, você deve estar de brincadeira. Isso é brincadeira. Dr. Mike Murdock, você está de brincadeira, camarada. Vou mostrar aqui os livros de Dr. Mike Murdock. Sabedoria para vencer. O Desígnio. Isso é um livraço. Tá? Os segredos do homem mais rico que já existiu. 31 razões porque as pessoas não recebem sua colheita. As 3 coisas mais importantes da sua vida. Esse aqui para mim é o melhor. A lei do reconhecimento. Tem um que já está até esgotado sobre o Espírito Santo. E tem aqui, onde ele pega a Bíblia. Sabedoria para os pais através da Bíblia. Sementes de sabedoria através da Bíblia. Sabedoria para as mães através da Bíblia. Sabedoria para homens de negócio através da Bíblia. Me mostra onde é que está a heregia desses camaradas. Esses caras estão de brincadeira. E tem outro. E tem vários livros de Mike Murdock. Eu tenho 1001 chaves de sabedoria. Um empreendedor fora do comum. 31 segredos de uma mulher inesquecível. Os segredos da liderança de Jesus. Me mostra. Discordar de alguma coisa? Eu também. Agora, chamar um cara de herege? Colega, eu vou citar a Bíblia. Acho que você esqueceu de ler a Bíblia. E alguns irmãos que usam a internet para caluniar, meu irmão, você não sabe onde você está botando a tua mão. Caluniar homem que Deus chamou, já basta o ímpio. Eu vou ler para você, colega, e para aqueles que se acham que são os defensores do Evangelho e que agora estão julgando quem é certo ou errado na igreja, eu vou ler 2 trechos da Bíblia para vocês aprenderem. O primeiro de Jesus, Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. E João lhes respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Agora, olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, disse, não lhe proibais,
porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, vem um conselho de um religioso sábio, que muito pastor não tem a sabedoria e fala bobagem. Aqui está o conselho de um sábio, de Gamaliel, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos pela liderança religiosa judaica. Ele vai dizer assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Eles estavam julgando os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, no dia do alistamento. Levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. Agora, digo-vos, dai de mão a estes homens. Olha o que Gamaliel está falando, hein? Deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Agora escuta o que ele vai falar. Versículo 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Os religiosos, fariseus daquela época, concordaram com Gamaliel. Está aqui. Querido, você está falando de pastor? Não caiu na ficha que você pode estar combatendo contra Deus? Se esses que você citou são hereses, vão perecer. Se eu sou herege, meu ministério acaba. Não progride. Só tem uma história. Você tem que provar porque veio. Porque você está querendo construir sua história falando mal de pastores. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você construiu até agora. A tua única construção é apontar e caluniar e difamar pastores. É o que você está construindo até agora. Então, eu não estou aqui dizendo que você não é homem de Deus. Eu estou te dando um alerta. Que o caminho que você está é um caminho muito perigoso. Eu vou dizer uma coisa para você e para quem está me assistindo. Eu discordo de muitas posturas de pastores neopentecostais, não preciso nem dar nome. Quero estar longe da prática deles. Mas eu vi um pastor tradicional falar uma coisa muito bonita. Eu não falo desses pastores e digo por quê. Porque eles oram em jejum e eu não faço isso como eles fazem. Eles vivem em batalha contra o inferno, tirando gente da sarjeta. Eu abro minha igreja 2 vezes por semana de noite. O dia que eu chegar a fazer o que eles estão fazendo, eu vou me achar no direito de dizer alguma coisa. Por isso que eu não falo, quem não é contra nós, é por nós. É Jesus que disse isso. Cuidado, você pode combater qualquer heresia. Você pode combater e deve combater. Eu denuncio o pecado, eu denuncio a heresia. Mas chegar diante de um povo, gravar um vídeo, botar na internet, Silas Malafaia, herege, Miles Monroe, herege, Mike Murdock, herege, Benny Hinn, herege, aí vem citando, né? Miles Monroe, herege. Sobre que pressuposto você está falando isso? Você está correndo um risco muito sério, colega, de terminar seu ministério destruído, porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. Sabe por que eu estou dando esse alerta? Porque eu acredito que você é um homem de Deus e até um cara sincero, mas está equivocado. E a pior coisa é ver crentes difamando e caluniando o pastor. E você está contribuindo para isso. E Deus vai cobrar você isso. Eu estou dando aqui um alerta. Porque Deus
não constituiu ninguém aqui como juiz da igreja, ele é que é o juiz. Quem aqui tem moral para ficar apontando quem é ético e quem não é ético? Eu posso criticar comportamentos, eu posso criticar teologias, posso. Agora, definir que alguém é herege, eu vou te contar, tem que ser desprovido, mas muito desprovido de senso. Eu estou dando essa palavra e fica aqui meu protesto, a minha indignação, sabe? Porque, meu irmão, tá aí os ímpios aí querendo me detonar, tá aí a maldade. Já tentaram caçar meu registro de psicólogo 5 vezes, eu ganhei. 4 vezes questões arquivadas no Ministério Público. Uma que eu ganhei, o procurador foi lá e recorreu, ainda está em julgamento. Você sabe o que é fácil? Falar de crente é fácil, gente. Falar de pastor é fácil. Eu quero ver é questionar a sociedade corrupta. Eu quero ver é questionar esse mundo mergulhado na devassidão. É isso que é. É isso que é. Aqui é que está a história. Agora, falar de pastor é uma vergonha. Induzir crentes que não querem se submeter à autoridade pastoral, que tem espírito de independência, que não suportam estar debaixo de liderança, motivar esses caras para isso, usar rede social para atacar a igreja e pastores. Vamos ver o final. Eu já vi esse filme, e quem fez isso hoje, fez no passado, talvez ele ainda era garoto. Ele era garoto, devia de ter uns 10 para 12 anos, quando esses caras eram os ases na igreja evangélica brasileira, e hoje estão destruídos, desmoralizados. E cuidado, e eles eram homens de Deus, íntegros. Eu não estou dizendo que você não é íntegro, mas cuidado, colega. Você está entrando num caminho que pode destruir teu ministério. E não diga, esse grande líder, eu alertei ele debochou, quando eu falei, cuidado, que você está combatendo contra gente que Deus chamou. E aí vai dar conta, Deus não é a pessoa. Eu queria deixar isso aqui bem claro, mas muito claro para todos vocês. Dê o seu like e se inscreva no canal. Church News Brasil, é mais que notícia, é conexão.